Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos dos sétimos anos do Aquiles de Almeida. Vamos para a nossa segunda aula, né? Na verdade, o primeiro vídeo que eu produzi era um vídeo de explicação sobre a atividade de revisão. Então, essa matéria, na verdade, é a primeira matéria nova que nós vamos ter aqui no ano de 2021. E a matéria é sobre formas de propagação de calor. Mas antes de começar a falar sobre isso, falar sobre calor, falar sobre matéria, né? É importante tirar algumas dúvidas do Google Classroom. Da atividade que eu mandei para vocês, às vezes eu recebo algumas perguntas, então eu prefiro falar em vídeo. A primeira pergunta que eu mais recebo é se eu recebi a cópia da atividade de vocês, se eu recebi a atividade de vocês. Quando vocês colocam o e-mail de vocês corretamente, vocês recebem uma cópia da atividade que vocês me mandaram. Se vocês receberam essa cópia, é certeza que eu recebi a atividade de vocês. Tudo bem? Quando que vocês não recebem a cópia? Quando vocês erram o e-mail ou quando a cópia, por algum motivo, vai para o spam, enfim. Então vocês deem uma olhadinha no spam também, para ver se na caixa de spam, para ver se foi para lá o e-mail da cópia da atividade. Muitos alunos colocaram 2 vezes .com ou colocaram o Gmail errado, então quem errou o e-mail, infelizmente não tem como enviar a correção para vocês, nem vai receber a cópia. Outra questão também é sobre a mensagem de pendente no Google Classroom. Muitos me perguntam, professor, eu já enviei a atividade, já fiz a atividade, está pendente aqui. Pessoal, desconsiderem essa mensagem do Google Classroom. O Google Classroom ele não consegue entender que vocês já fizeram o questionário online. Ele fica esperando que vocês enviem alguma coisa por ele mesmo ali. Tá? Então, se você já enviou a atividade, já fez o que eu pedi, desconsidere essa mensagem de pendente. Tudo bem? Então, são as duas dúvidas principais. Se tiver outras aí nos outros vídeos ou por texto, eu tiro essas dúvidas de vocês. Então, vamos começar a matéria propriamente dita, formas de propagação do calor, que é uma entidade física, né? É um estudo da física. Então, vamos lá. O que é o calor? O calor é energia calorífica, né? É um conceito da área da física que determina a troca de energia entre dois corpos. Então, primeiro, vamos relembrar o que a gente estudou um pouquinho ano passado, que eu falei sobre átomos, moléculas, né? Eu falei que toda a matéria que existe no nosso planeta é formada por pequenas estruturas chamadas átomos. Onde eu encontro esses átomos? Na tabela periódica. Então, os átomos se unem formando moléculas. Então, por exemplo, a água é uma molécula, né? Então, um copo d'água tem várias moléculas de água que são formadas por átomos, hidrogênio e oxigênio. Então, toda a matéria sólida, líquida ou gasosa, então o ar, por exemplo, o ar é uma matéria, o ar ocupa lugar no espaço. Falei sobre isso também no ano passado. Então o ar é matéria, a água é matéria, líquidos são matérias, sólidos são matérias, nosso corpo é matéria. Né? Então dois corpos, os corpos são formados por átomos, por moléculas, eles podem ter temperaturas diferentes, ter aquecimentos diferentes. Certo? E o que é o aquecimento? O que é o calor? O que o calor gera nessas moléculas que formam o nosso corpo? Quanto maior o calor, maior a agitação dessas moléculas. Tá? Então, se eu pegar um corpo que ele está mais aquecido do que o outro, as moléculas que formam esse corpo, elas estão numa agitação maior do que o outro. Tá certo? Então, a agitação das moléculas é que fazem a temperatura aumentar, por exemplo, de um corpo. Então, quando fala que é um conceito da área da física que determina a troca de energia térmica entre dois corpos, é a mesma coisa de encostar uma coisa na outra, um corpo no outro, e o corpo que está mais aquecido, ele vai transferir o calor para o outro corpo, até que os dois corpos tenham a mesma temperatura, tenham a mesma quantidade de calor, tenham a mesma agitação das moléculas. Tudo bem? Então vamos lá. Essa transferência de energia tem a finalidade de atingir o equilíbrio térmico entre os dois corpos. Então é mais ou menos assim. Vamos lá, eu tenho um copo com água quente e eu tenho um copo com água morna. Se eu transfiro esse copo com água quente para o copo com água gelada ou morna, o que vai acontecer? Um corpo vai transferir, uma água vai transferir a energia para outra até que o copo inteiro da água, esse copo com as duas águas que eu juntei uma com a outra aqui, ó, juntei uma com a outra,
esse copo inteiro vai ter a mesma temperatura, tá? Porque a água quente vai transferir energia para a água gelada até que toda ela tenha a mesma temperatura. Isso é equilíbrio, tá certo? Então eu coloco um corpo quente junto com um corpo um pouco mais gelado, há uma transferência de energia, transferência de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio até que os dois tenham a mesma temperatura. Isso que a gente chama de equilíbrio, chegou no equilíbrio, os dois com a mesma temperatura. Tá? Então, finalizando, assim um corpo mais quente transfere calor para um corpo mais frio até que ambos tenham a mesma temperatura. Beleza? E lembrando, todo o corpo é formado pelas moléculas, pelos átomos, e os átomos têm agitação. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais na frente em química também. O corpo que tem mais temperatura significa que ele tem mais energia, por isso ele tem uma movimentação maior. O corpo que tem menos temperatura tem menos energia, menos calor, então ele tem uma agitação menor. Isso falando da forma molecular, né? Falando um pouco da química do nosso corpo, dos corpos que existem no nosso planeta. Continuando aqui, ainda falando sobre isso, sobre a propagação do calor. Deixa eu pegar até minha canetinha aqui. Como o calor se propaga? Então ele se propaga de forma espontânea, de um corpo de maior temperatura, no mais quente, para o de menor temperatura. Então olha aqui, ó. Por que isso acontece? Isso é algo natural. Isso é uma lei da física. O corpo de maior temperatura ele vai transferir calor para o de menor temperatura até que ambos, voltando a falar do equilíbrio, tenham a mesma temperatura. Isso a gente pode ver num abraço, por exemplo. Às vezes a pessoa está toda gelada, tá certo? E a outra pessoa está quentinha. O que acontece se os dois se abraçarem, a tendência é a pessoa que está mais quentinha passar um pouco do calor para a pessoa que está gelada e a outra pessoa se aquecer. Certo? Isso então a gente consegue verificar essa lei da física até mesmo num abraço. O que acontece? O abraço acontece então uma transferência de temperatura, uma transferência de calor, na verdade. Continuando aqui, e como acontecem essas transferências, né? Que a gente chama de propagação do calor. Ele vai pode acontecer de três formas. Ele pode ser transmitido de um corpo para outro de três formas, que é a base do nosso estudo, que é a condução. Vocês já devem ter ouvido que tal corpo conduz calor melhor do que o outro, né? Então, quando a gente fala de sólidos, por exemplo, principalmente sólidos, a gente fala de uma condução de calor. Não sei se vocês já ouviram falar que os metais conduzem calor melhor do que o plástico, por exemplo, né? Quando a gente falar de líquidos, a gente vai falar de convecção, líquidos e gases. E quando a gente vai falar de algo que não precisa ter nenhum meio para transferir calor, ou seja, não precisa nem de sólido, nem de líquido, nem de nada. Ele transfere calor mesmo no vácuo. O que é o vácuo? É a ausência de matéria, por exemplo. Então, quando a gente tem uma geração de calor, mesmo sem ter matéria para transferir, a gente chama de irradiação. Então, vamos falar de cada um deles aqui. Vamos lá. Condução térmica. Então, a primeira é a condução. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, tá? Dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente colidem com as moléculas do corpo mais frio, transferindo energia. Então, aqui pode ser, no desenho, uma barra de ferro. Tá? Vamos imaginar que seja uma barra de ferro aqui, ó. Eu estou aquecendo só essa parte aqui, ó. Estou aquecendo só aqui. E aqui estão as moléculas que formam essa barra de ferro, vamos dizer assim. Então, eu estou aquecendo essa região e o calor está sendo transferido até atingir o final dessa barra de ferro. Que a barra de ferro é uma boa condutora de calor. Então, primeiro se aquece essa região aqui. E, por condução térmica, toda a barra de ferro vai ser aquecida de maneira igual. Até ela atingir um equilíbrio, até toda ela ficar quente do mesmo modo. Tá? Só acontece em meio material. Aqui eu tenho, na condução térmica, um material sólido, né? Um sólido, principalmente. Vamos continuar falando sobre condução.
Então, quem que são bons condutores de metais, bons condutores de calor? Os metais. Então, por exemplo, a gente sabe que se a gente colocar uma panela no fogo, a panela inteira, o metal inteiro se aquece. Por quê? Porque o metal é um bom condutor. Passa de uma molécula para outra o calor de maneira muito fácil. Então, os metais, alumínio, ferro, enfim, eles conduzem calor muito facilmente. E tem os maus condutores de calor, por exemplo, madeira e plástico. Então, toda panela tem um pedaço de plástico, que esse pedaço de plástico não fica quente. Por quê? Porque as moléculas que formam o plástico, elas não conduzem calor com muita facilidade. Então, na minha panela de metal, eu tenho um pedaço de plástico e esse pedaço de plástico ajuda você a segurar. Por quê? Porque ele acaba não pegando o calor desse metal, desse alumínio, desse ferro. Também nós temos aqueles maus condutores de calor, que a gente pode chamar até de isolantes térmicos. Por exemplo, é o isopor. Quando eu coloco o meu refrigerante, a minha água, dentro da caixinha de isopor, o isopor é tão mau condutor de calor que ele impede que o calor entre dentro do isopor. E impede que a temperatura dentro do isopor, que está mais geladinha, que eu coloquei um gelo, saia para fora. Então, os isolantes térmicos também são maus condutores de calor, por isso que funciona. Por isso, quando a gente vai para a praia, a gente coloca várias coisas dentro do isopor e fica gelado por um bom tempo. Continuando, então a gente vai falar agora da convecção térmica, que, voltando ali, ó, condução, que eu falei, condutores, né, sólidos, e agora falar sobre a condução de calor em líquidos e gases. Então, a convecção térmica. A convecção térmica, então, é a transferência de calor por meios tanto líquidos quanto por meio de gases, né? Então, eu vou ler aqui com vocês e depois a gente entra na explicação. Os líquidos e os gases não são bons condutores de calor. No entanto, eles podem transmitir calor de modo significativo por um outro processo, a convecção. Esse processo consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Então é assim, gente, agora a gente não vai falar mais da condução nos sólidos. Então vamos imaginar que isso daqui é um copo d'água. Então eu coloquei o copo d'água, coloquei o copo d'água aqui no fogo, certo? Então qual é a tendência? A tendência é que o líquido que está aqui no fundo se aqueça primeiro. Tá? O líquido do fundo vai se aquecer primeiro. Aí existe uma diferença de densidade, de peso. Tanto o ar quanto a água tem essa diferença de peso quando ela está mais quente e mais fria. Então, como que funciona? A água gelada, ela é mais pesada, ela tem mais densidade, na verdade. Então, a água gelada tende a ficar embaixo. E a água quente tende a ficar em cima. Tá? A água quente é menos densa, então ela sobe. E a água gelada fica embaixo. O ar é a mesma coisa, tá? O ar quente tende a ficar em cima e o ar gelado embaixo. Como o fogo está aquecendo essa parte de baixo, essa água que estava mais gelada começa a se aquecer. Quando ela começa a se aquecer, ela começa a vir para cima. E a água de cima, que começa a ficar mais gelada, vai para baixo. Certo? Aí essa água que está mais gelada do que essa começa a se aquecer com o fogo. Então ela vai para cima. Isso gera uma corrente de convecção. Essa corrente de convecção é que faz com que todo líquido se aqueça de maneira igual. É a mesma coisa, por exemplo, do ar-condicionado. O ar-condicionado aí é ar, não é líquido, é ar. Lembra que convecção são os líquidos e os gases. O ar-condicionado tem que ficar em cima. Por quê? Porque o ar-condicionado sai ar frio. Lembrando que o ar frio está embaixo, o ar mais frio está embaixo, o ar mais quente está em cima. O ar-condicionado começa a aquecer o ar de cima, que está mais quente. Como esse ar de cima que está mais quente começa a ficar mais gelado, ele tende a ir para baixo. O que acontece? O ar quente vai para cima e gera também a corrente de convecção, resfriando todo o seu quarto, toda a sua sala. Então, é errado você colocar o ar-condicionado embaixo. Porque se você colocar o ar-condicionado embaixo, você não vai gerar essa corrente. Porque o ar que já está mais gelado vai só resfriar mais. E não vai gerar corrente. Então, você resfria o ar que está em cima e ele começa a ir para baixo. E começa a corrente de convecção.
As correntes marítimas também funcionam assim nos oceanos, né? Então, convecção térmica, também eu preciso de um meio, de matéria para se propagar, que é a matéria líquida ou gasosa. Na condução, voltando aqui, são meios sólidos. Sólido, líquido e gasoso. E aí eu tenho a irradiação, que é a última forma de propagação de calor, que é por conta de energia eletromagnética. Tá? A energia eletromagnética, quando ela é lançada, ela faz com que as moléculas entrem em agitação. E isso gera calor. Lembra que eu falei para vocês? Moléculas mais agitadas geram calor. A energia eletromagnética vocês vão aprender em física, o que ela significa, mas o Sol emite energia eletromagnética, o micro-ondas emite energia eletromagnética, ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, porém, não são ondas com a mesma força. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas do Sol têm uma força grande, micro-ondas também têm uma intensidade legal, enfim. Então, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Aqui foi uma comparação com o Sol, né, que faz a nossa pele se aquecer, que faz o planeta se aquecer devido a essa onda eletromagnética. Então, ela não tem nada a ver com condução de sólido, nem de líquido, nem de gasoso. Tanto é que ela também se propaga no vácuo, na ausência de matéria. Tá? Novamente, temos o calor fluindo da região de maior temperatura para a de menor. Então, sempre essa questão do equilíbrio. Se eu, por exemplo, começar a aquecer um lado da minha sala só, a tendência é o calor se espalhar para toda a sala. Certo? Então, o fogo, por exemplo, também é uma onda eletromagnética. Emite ondas eletromagnéticas. Continuando aqui. Aqui só concluindo, um resuminho. Condução entre corpos sólidos em contato. Então, é um abraço, um contato físico. É uma colher que eu coloco no fogo, que de repente toda ela começa... Uma colher de metal, né? Toda ela se aquece de maneira igual. Temos a convecção entre fluidos, gases e líquidos. Então, balão de ar quente, né? Você aquece o balão, o que acontece? O ar quente tende a subir. Então, por isso que seu balão sobe. Ar-condicionado, que eu expliquei para vocês, ou líquidos. E a irradiação, ondas de calores emanadas do sistema de altas temperaturas, né? Eu dei o exemplo do Sol, mas a gente pode dar o exemplo do micro-ondas ou do fogo mesmo, uma fogueira, vela, enfim. Se propaga no vácuo a irradiação. Vocês vão ver que quem assistir isso aqui até o final vai conseguir responder de maneira muito tranquila à atividade. Aí algumas questões interessantes. A primeira é sobre a garrafa térmica. A garrafa térmica impede a propagação do calor. A garrafa térmica não tenta manter a temperatura do seu líquido ou quente ou frio. Então, ela utiliza as 3 formas para impedir a propagação do calor. Impedir que o calor saia da garrafa térmica, se for alguma coisa quente, ou que o calor entre na garrafa térmica, se lá eu tenho alguma coisa gelada, por exemplo. Onde eu tenho condução? A condução não é entre sólidos, ela não se propaga no vácuo. Então, entre a parede interna e externa da garrafa térmica, eu tenho um vácuo. Ou seja, o calor não passa por ali, porque a ausência de matéria impede que o calor seja transferido por condução. Convecção. A convecção é quando a transferência acontece de maneira líquida ou gasosa. Então, o ar quente poderia entrar na sua garrafa aquecendo o seu líquido, certo? Ou o ar quente de dentro da garrafa poderia escapar para fora e resfriando todo o seu ambiente interno. Porém, com a tampa bem vedada, eu impeço esse contato com o ar, tá? Mantendo a temperatura de dentro da garrafa. E a irradiação, que é o aquecimento por ondas eletromagnéticas, elas são impedidas com as paredes espelhadas. Então, o raio bate na parede e retorna para dentro da garrafa. Então, ele reflete os raios infravermelhos. Então, numa garrafa térmica, eu tenho os 3. A condução, a convecção e a irradiação para impedir essa propagação do calor e eu manter a temperatura do meu líquido. Seja frio, seja quente. E, por fim, o desenho que também está no texto. Eu tenho um desenho que vai ter as 3 formas de propagação de calor, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a condução. O calor está aquecendo a panela e esse sólido
e esse calor está se espalhando em toda essa panela de metal, certo? Convecção está acontecendo aqui dentro da chaleira. A água está se aquecendo aqui, ela fica mais quente e sobe. Aí o que está mais frio desce, gerando a corrente de convecção. E a irradiação é pelo calor mesmo, pela lareira. Esses raios aquecem o ambiente através de ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Então esse desenho aí, eu tenho um simples desenho, eu tenho as 3 formas de propagação de calor. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham facilidade então para fazerem as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato. Tá certo? Beijão, até mais.